Meu nome é Gabriel da Cunha Pacheco. Hoje nós vamos falar sobre um engenheiro mecânico que nasceu na Filadélfia. Ele foi um dos primeiros ou um dos pioneiros a se preocupar com uma filosofia administrativa ou os meios de produção, qual que era mais eficaz ou eficiente, e tentou aprimorar isso da melhor maneira em que produzisse em excesso. Então, ele foi um dos primeiros a elaborar essas questões administrativas e a se preocupar como seria a melhor forma de produção ou qual que seria aquela mais lucrativa. Ele se preocupava muito com a movimentação no interior de uma empresa e o funcionamento em que os trabalhadores estavam inclusos, a maneira como eles produziam, em que ele tinha que se locomover para pegar algum utensílio, utilizar para fazer seu meio de produção, e ao invés de continuar dessa maneira, com essa filosofia, Taylor propôs que esses utensílios ficassem o mais próximo possível do trabalhador. Ele racionalizou tempos e movimentos, ou seja, ele reduziu os tempos necessários em que o trabalhador tinha intervalos para almoço, para lanches ou intervalos de descanso, e focou somente na produção. Um dos pontos positivos relacionado ao Taylorismo é que, ao reduzir o máximo de tempo possível, ele também arrecadou esse tempo em que o trabalhador passasse a produzir durante um período maior. E um dos pontos negativos é que o trabalhador era responsável por produzir todo um produto, no caso. Era responsável pela montagem e pela revalidação de todo um produto em que ele entregava pronto para a venda. Como comando, responsabilidade e autoridade. Ele introduziu as regras e passos para poder comandar uma boa empresa. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Manuela Ferreira Reitz e hoje eu vou falar sobre um cara que revolucionou tudo. O nome desse cara era Ford. Isso mesmo, se você está comparando com as linhas de montagem da linha Ford sobre carros, é sobre esse cara que eu estou falando. O cara foi maluco, ele foi revolucionário, ele trouxe o trabalho até o trabalhador, coisa que na época ninguém tinha feito ainda. Ele produziu muito mais do que deveria, só que com um defeito, com pouca qualidade. O Ford, o problema dele é que ele ficava muito preso dentro das suas próprias ideias, que não começou a ver o que estava acontecendo em sua volta. Muitas outras empresas começaram a surgir com as mesmas ideias que a dele, só que muito melhor. Ele botava pouca qualidade, mas botava muita mais pensa e muita rapidez para fazer as coisas. E ele tinha sua própria frase. Ele falava: você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Por quê? Era muito mais fácil de produzir um carro preto, muito mais fácil. Só que as outras empresas pegavam basicamente os mesmos modelos de carro e faziam melhor. Pintavam de outras cores, colocavam novas qualidades dentro do sistema do carro, coisa que ele não fazia. Ele só se preocupava em vender e produzir cada vez mais. Não se preocupava em botar uma qualidade naquilo, coisa que naquela época ele não se preocupava, porque existia poucas empresas para concorrer com ele. Quase nenhuma concorria com ele. Então era mais fácil produzir um carro todo preto com pouca qualidade. Começou a surgir empresas, ele começou a decair cada vez mais. Um ponto positivo sobre o Ford: a empresa dele constituía uma linha de montagem. As pessoas iam lá porque era barato, porque ele vendia bem e porque era bom o produto, mas não era da melhor qualidade. Um ponto negativo sobre o Ford é que se ele adicionasse qualidade ao produto que ele vendia, ele perdia muito mais produção. Meu nome é Leonardo, eu estudo no IFRS no campus de Viamão. Hoje iremos falar sobre as relações humanas, ou Escola das Relações Humanas. O criador dessa teoria ou dessa escola foi George Mayer.
que ele criou na cidade de Hartown, que é uma cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas antes disso, para ter a criação desse escudo, digamos assim, nas indústrias, teve a crise de 1929, onde os Estados Unidos houve uma quebra nas indústrias e os trabalhadores começaram a protestar sobre as questões socioeconômicas e questões de trabalho deles, onde era muito falho o sistema onde o empresário tratava os funcionários como robôs. E após isso, o George Meyer começou a estudar sobre o bem-estar dos funcionários. Ele separou um pequeno grupo de trabalhadores e isolou numa sala mais que na universidade. E daí ele começou a perceber que com a luz os trabalhadores estavam produzindo mais. Porém, nem tanto, pois tinha muita diversidade nessa pesquisa e que nem sempre era a questão da luz. Até mesmo a luz não influenciava muito e começou a criar muitas divergências na empresa. E ele começou a perceber que a questão como ele tratava os funcionários, como os jornais de trabalho, o tempo de descanso, os lanches, o tratamento, era muito mais efetivo e fazia com que o trabalhador produzisse mais e fizesse as coisas com mais qualidade. O ponto positivo dessas relações é que os trabalhadores tiveram mais condições e ficaram bem mais felizes trabalhando. O ponto negativo das relações humanas não existe nas relações humanas. O ponto negativo foi que várias empresas não se adaptaram, não implantaram esse método das relações humanas, assim ficando para trás das concorrências. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right